Olá pessoal do nono ano, fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês sobre as questões da parte 1 do bloco 10 de atividade de vocês. Na disciplina de Geografia são apenas 3 questões que foram incluídas. Dessas 3 questões, 2 são do bloco 8 e 1 do bloco 9. E aqui vamos logo para a primeira questão. Dentre as unidades de relevo da Europa, qual a que apresenta grande extensão de solos de solos muito férteis onde predomina o cultivo de cereais e criação de gado? Seria nas planícies centrais, nos maciços antigos, nas cordilheiras recentes ou nas depressões sertanejas? Então vamos lá, pessoal, ver aqui sobre isso, né? Onde é que tem falando sobre isso? Então, em relação ao relevo europeu, a gente viu lá que são 3 principais formas de relevo, que são os maciços antigos, as planícies centrais e as cordilheiras recentes. Então, podemos ver aqui mais ou menos como é que é a configuração do relevo europeu. Ao norte e no extremo oriente, mais ao leste, nós temos os chamados maciços antigos, que são montanhas muito altas e muito antigas, que se localizam bem aqui, bem ao norte e ao leste do continente, como por exemplo os Alpes escandinavos e os Montes Urais, que separam a Europa da Ásia. Já na parte central temos as chamadas planícies centrais, como no mapa de relevo a gente pode ver que são áreas um pouco mais baixas, pela tonalidade verde. Então essas áreas de planícies centrais são bastante extensas e solos muito férteis utilizados para o cultivo de cereais e também para criação de gado. Então as principais atividades são o cultivo de cereais e a criação de gado nas planícies centrais. Exemplo, planície germânico-polonesa, planície central russa. E aqui ao sul temos os chamados cordilheiras recentes, que são grandes cadeias de montanhas recentes, como por exemplo Pirineus, Alpes, Alpercatos, Alpes Dináricos, também temos os Balcãs e o Cáucaso. Então todas essas áreas aqui são áreas de cordilheiras recentes, mas o destaque mesmo é para planícies centrais, que as planícies centrais são exatamente aquelas áreas mais extensas com solo muito fértil, utilizados para o cultivo de cereais e criação de gado. Então, por isso, vamos lá na nossa primeira questão, voltar lá a nossa primeira questão. Então, a nossa primeira questão, ela diz assim: dentre as unidades de relevo da Europa, qual que apresenta grande extensão de solos muito férteis onde predomina o cultivo de cereais e a criação de gado? Nas planícies centrais. Letra A. Então essa foi a nossa primeira questão. Na segunda temos o seguinte: lá predominam climas frio e polar, onde encontramos a floresta boreal e a tundra, e a menor densidade demográfica. Sobre qual região europeia o parágrafo acima se refere? Essa questão ela fala sobre uma regionalização do continente europeu que utiliza critérios naturais como clima e vegetação. Nessa regionalização, ela divide a Europa em 3 partes: a Europa do Norte, a Europa das Planícies e a Europa do Sul. Portanto, a Europa Oriental ela não existe nessa divisão aqui, só é 3: a Europa do Norte, a Europa das Planícies e a Europa do Sul. Já não pode ser a letra D, mas vamos ver aqui no texto como é que é essa divisão aqui. A Europa do Norte, né? Nas altitudes superiores a 60 graus, essa é a Europa do Norte, predominam os climas frio e polar, onde encontramos a floresta boreal, a tundra e a menor densidade demográfica. Dentre as 3 aqui da divisão, a Europa do Norte, a Europa das Planícies e a Europa do Sul, aquela onde predominam climas frio e polar e que também apresenta floresta boreal e tundra e a menor densidade demográfica do continente é a Europa do Norte. A Europa das Planícies se destaca pelo clima temperado oceânico e continental. A vegetação típica é a floresta temperada. Na porção leste ocorre o clima semiárido e as pradarias. Já a Europa do Sul
As terras voltadas para o mar Mediterrâneo apresentam médias térmicas mais altas da Europa, com verões secos e invernos chuvosos, principais características do clima mediterrâneo. Lá encontramos as formações vegetal arbóreas e arbustivas, que constituem a vegetação mediterrânea. Nessa região há também as cadeias de montanhas, marcadas pelo clima frio de montanha e pela vegetação de altitude. Mas o destaque vai mesmo para a Europa do Norte. Então, a Europa do Norte predomina esse clima frio e polar. Encontramos a floresta boreal e a tundra e a menor densidade demográfica. Então, a segunda fala sobre isso, né? Lá predominam climas frio e polar, onde encontramos a floresta boreal e a tundra e a menor densidade demográfica. Sobre qual região europeia do parágrafo acima se refere? Sobre a Europa do Norte, como a gente acabou de ver na segunda questão. E a terceira fala o seguinte: engloba 3 penínsulas, a Ibérica, a Itálica e a Balcânica. Na região formam-se as civilizações como a grega, a romana, cujas ruínas atraem milhares de turistas do mundo inteiro. A atividade agrícola ainda é forte nessa região. O país com melhores índices econômicos é a Itália. O texto fala de qual região europeia. Então, aqui agora já é um outro tipo de regionalização do continente europeu, essa daí, que é essa que nós vamos ver agora. Então, nessa regionalização aqui do continente europeu, vou ver se eu dou um zoom aqui para vocês verem melhor. Ela divide o continente em Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Mediterrânea. O que seria a Europa Ocidental? Aquela Europa que encontra as economias mais desenvolvidas, pessoal, aquelas com maior índice econômico, aquelas que começaram o desenvolvimento da indústria, como por exemplo Reino Unido, Alemanha e França. São países muito ricos na Europa Ocidental. A Europa Setentrional, ou seja, a Europa do Norte, é aquela que possui os climas mais frios, então com menor densidade demográfica, onde está a Noruega, Finlândia, etc. A Europa Centro-Oriental é exatamente a parte leste do continente europeu, onde se encontram as nações que faziam parte da União Soviética. A principal aqui é a Rússia, tem a Ucrânia e outros países que faziam parte da União Soviética, que é a Europa Centro-Oriental. E por último tem a Europa Mediterrânea, que possui as penínsulas Ibérica, Itálica e Balcânica, onde tem grande, como é que eu posso dizer assim, onde se desenvolveu a cultura grega e a cultura romana. O principal país aqui da Europa Mediterrânea, a principal economia é a Itália. Nessa região da Europa aqui ainda está muito presente as atividades agrícolas. Então, a parte da Europa que possui as penínsulas Ibérica, Itálica e Balcânica é exatamente a Europa Mediterrânea. Então vamos voltar lá, pessoal, na nossa terceira questão. Engloba 3 penínsulas, a Ibérica, a Itálica e a Balcânica. Na região formam-se civilizações como a grega, a romana, cujas ruínas atraem milhares de turistas do mundo inteiro. A atividade agrícola é ainda forte nessa região. O país com melhores índices econômicos é a Itália. O texto acima fala de qual região da Europa? Ele fala exatamente da Europa Mediterrânea, que é a letra A. Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso comentário sobre as questões de geografia para vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre as questões de religião, também do bloco 10 de atividades. Até lá, pessoal. Falou.